Dia a todos bem-vindos mais uma vez. Só lembrando, se você não curtiu a gente ainda nas redes sociais, dê uma curtida lá no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tá? Para ajudar a gente. E vamos dar início, então, à última aula desse mini curso. Então, professor Walter, é com o senhor. Bom dia, pessoal. Então, nessa última aula, o que eu planejei foi falar um pouco sobre a questão do Status Model, que é o pacote de regressão. E, na prática, como vocês perceberam, o Pandas em si, ele é bom para poder unificar o sistema de tabelas, o processamento. Todos os pacotes que foram desenvolvidos, como o Seaborn, o Plotly, o próprio Prophet, que nós vimos ontem, todos eles foram baseados no data frames. Então, a ideia do Pandas ao longo desse curso todo foi mais apresentar as principais funcionalidades dele e ver como ele é, de fato, integrado a vários outros problemas. Coisas como vocês podem pensar no futuro, quem quiser. Eu recomendo o Leaflet. O Leaflet é um pacote que o pessoal de R usa bastante para poder fazer gráfico de mapeamento, né? Ele tem todas as ruas que nem o Google Maps, existe integração com o Google Maps também, ele usa o data frames para poder fazer, você pode lançar as suas coordenadas para o data frames, com a API. Então, toda essa parte que foi criada nos últimos anos foram baseadas no Pandas. O Pandas nasceu entre 2000 e 2010 e nessa última década ele se tornou o padrão, assim como na década passada era o NumPy. Fazer processamento de contas de 2007 com Python, 2007 não, 2008, 2009, quando comecei a programar em Python, era basicamente NumPy, tudo era NumPy, então é interessante ver como isso acabou evoluindo para esse novo tipo de estrutura. Vou compartilhar aqui a tela. Qual o nome? Desculpe. Dos mapas? Deixa eu ver se é exatamente isso. Let Python. Aqui. O Leaflet é o que está no R, mas o pacote que combina isso no Python, que faz um wrap no Python, é esse aqui, ó, o Folio. Está nesse GitHub. Você pode dar uma olhada depois nele. Ele faz uma API de comunicação. Exato, o Leaflet não é nem no R, o Leaflet foi feito em Java. Então, por isso que ele precisa de um wrap tanto no R quanto no Python. Vou compartilhar agora. Então, a aula 5, ela vai ser um pouco menor do que as outras aulas. Em termos de conteúdo, ela é um pouco mais complexa. Então, aqui embaixo, lembrando que eu só acrescento sempre as referências, no final deles, a parte aqui, se não me engano, para baixo, toda essa aula de hoje, ela compõe bastante conteúdo teórico. Então, fiquem para ler. Eu vou apresentar um dataset que é questão de... em economia existe um chamado Trifama French Factor, que são medidas econômicas. Eu não entendo muito bem, mas o interessante vai ser mais para poder aplicar o modelo linear, a regressão e tudo mais. Então, e outro que eu acho que é o mais complexo em termos de matemática é o intervalo de confiança calculado com matrizes de Hessian, que eu vou dar uma explicada também, só para poder ter uma compreensão. Então, a aula de hoje vai passar basicamente pelo Stat Models, como ele faz o mínimos quadrados ordinários, que é uma metodologia mais comum de ser visualizada em trabalhos de regressão. Vamos ver também como ela vai se expandir para o modelo generalizado ou multilinear. Fazer uma comparação quando a gente combina o Pandas com a regressão com o Scikit, só para poder ver os resultados entre ambas, fazer uma comparação entre ambas. Depois disso, nós vamos ver uma chamada metodologia K-Fold. K-Fold é um tipo de metodologia de comparação,
e vai avaliar como o seu modelo, de fato, se comporta em diferentes partes do seu dataset. A mesma ideia de fazer um rolling window, mas fazer mínimos quadrados ordinários usando o rolling window, ou seja, em vez de você fazer um único ajuste, você vai fazer múltiplos ajustes ao longo do caminhando no tempo. Isso o pessoal tem feito bastante com medidas econômicas, principalmente, como a questão da inflação, tentar prever inflação, tentar prever preço de mercado, ou prever variação de bolsa de valores. A regressão por percentil, que eu tinha comentado ontem, só que usando o Status Model para isso. E por último, é uma análise de tendências por PCA. A gente vai ver como o Status Model te possibilita te obter tendências, identificação de tendências, mas que não são aquelas tendências que a gente já se espera, que é a tendência bonitinha de variação, por exemplo, com a sazonalidade do ano. Esse tipo de tendência a gente já é esperado. Quando a gente olha o gráfico, a gente já vê que existe um comportamento associado com os meses do ano, e você já consegue meio que deduzir que isso provavelmente, considerando que é uma energia, deve ser proveniente do tipo de ciclo do ano, de temperatura, da qualidade do ar, essas coisas todas. Então, mas e quando isso não é óbvio? E essa parte é exatamente isso, que eu vou fazer uma análise de tendência mais variando em torno de 9 décadas ou 6 décadas, uma coisa desse gênero. Depois a gente olha isso. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ontem, a gente vai importar o time, quer dizer, vai fazer um contador de tempo, importar o Matplotlib, Seaborn, Pandas e NumPy, e vamos setar o tamanho da nossa figura no Seaborn. Você pode setar também no Matplotlib, mas eu não fiz isso. Em seguida, a gente vai importar o do Status Model. A API padrão do Status Model é essa, statusmodel.api, ou seja, a configuração do pacote é ASM, não é que nem esse aqui, que a API já é o próprio objeto, então, dentro da classe, ele já retornaria esse formato. Em seguida, a gente aplica esse fórmula.api, que tem todos os modelos possíveis para serem ajustados. Então, a gente só vai importar por hora os mínimos quadrados ordinários. E vamos importar também o chamado Regression Pad STD, que é uma função, essa WLS, que já calcula para nós a matriz de Hessian. Então, a gente não precisa fazer isso manualmente, que é chato. Tem que a matriz de Hessian depende de derivada de segundo grau das funções de verossemelhança. Então, uma vez que você não sabe muito bem onde você tem que fazer isso, você tem que reestruturar essa função para poder deixar isso discreto, numérico. Então, essa função já está pré-pronta para você dentro do Status Model, em vez de você fazer isso manualmente. É chato. Eu já fiz manualmente, é chato. Demorei, acho que 1 mês e meio para poder fazer código, eu ia falar uma palavra, mas fazer um código para poder fazer essa matriz funcionar de uma maneira geral. E escalável, né? O problema todo é você fazer isso de forma escalável, para poder ter sempre todo chegando dados e processando eles. Então, o primeiro conjunto de dados que a gente vai ver é um segundo exemplo. O primeiro exemplo mais comum no Kaggle, e se você procura Python, regressão, análise de ciência de dados com pandas, é o Titanic. Ele é o mais antigo e ele é o que possibilita ter maior quantidade de colunas e casos possíveis. O segundo conjunto de dados mais comum de você ver na literatura é de eu predizer preços de casas, de aluguel de casas ou de compra de casas, que é até uma competição bem famosa dentro do Kaggle. Só que você não precisa ir no Kaggle nesse caso para poder fazer isso, e eu encontrei um link no GitHub desse grupo, Learn Data Science, que ele já possibilita ter o tipo de arquivo. E o GitHub ele já te fornece um HTTP que você pode simplesmente, com o Pandas, ele consegue fazer isso, puxar pela internet, ou se você souber qual é o arquivo que está sobre esse diretório. Então, a gente coloca o root do nosso caminho HTML, do nosso caminho web, mais o nome do arquivo. Então, são 5 arquivos que nós vamos fazer um merge neles. O primeiro deles é claramente a variação do preço de casa diária, quanto está subindo e variando do preço da casa com o preço original dela. Então, isso é o preço médio original daquela região, quando começou a série.
Em seguida, a gente vai ver quantas pessoas estão desempregadas, ou seja, a taxa de desemprego daquela região, isso porque o preço de imóveis está bem associado com a quantidade de pessoas que estão desempregadas ou empregadas em determinada região. Porque se a pessoa está desempregada, ela não pode pagar aluguel, se não pode pagar aluguel, ela sai da casa, fica vago, o preço acaba caindo porque não tem ninguém para alugar, e exatamente essa é a dependência. A terceira tabela é a taxa de fundo federal. Em outras palavras, é quanto os bancos têm interesse em fundos imobiliários. É simplesmente uma taxa, como se fosse um valor em que eles podem averiguar se é vantajoso ou não investir em crédito imobiliário. No caso, nesse sentido, quanto menor essa taxa, mais vantajoso é, mais o banco quer tentar angariar clientes para poder vender o crédito imobiliário para esses clientes. Chile, por sua vez, é a inflação, propriamente dito. E o último é o produto interno bruto da região, do país, quer dizer. Então, a gente vai importar eles. Se a gente dá uma olhada, ele criou um dicionário de variáveis para isso. Vai lá e ele comenta, Housing Price Index é as medidas de preço, de mudança de preço da residência, como eu comentei. Tá? A explicação um pouco mais detalhada nesse link. A data, que é provavelmente quando ele coletou esses valores. A season, a temporada, se é inverno, verão, levando em consideração que também pode ter variações sazonais ao longo do ano. E todas as outras possíveis colunas que se tem. Então, se a gente olha Housing Price Index, já vê que só tem essa variação, o data frame é bem simples. O de desempregados, ele tem o total de desempregados, quanto estão desempregados há mais de 15 dias, quantos estão desempregados, mas estão procurando de fato um trabalho, o que tem múltiplos trabalhos, ou seja, não tem um único trabalho só de renda, precisa trabalhar em mais de um lugar para poder conseguir se manter. Livres é a quantidade de pessoas daquela data que simplesmente saíram do emprego por decisão própria. E o losers é o que foram desempregados porque o chefe da empresa simplesmente demitiu o cara. Uma pessoa, em geral, não era legal isso. Principalmente pela quantidade, valor absurdo, né? Então, a Federal Funds Rate, como eu disse, levando aqui, é a questão dos bancos, sobre a questão do quanto interesse imobiliário tem. Chile é a nossa inflação. Então, tem Consumer Price Index, que é de fato o nome em inglês para a inflação. Então, esse aqui é a inflação deles. Tem o Log Interest Rate, que é a variação possível. Esse SP500, eu não lembro o que é. American Stock Market Index, parece que é só um indicador da Nasdaq. Nasdaq, deixa eu falar. E o Gross Domestic Product, que é o produto interno bruto deles. Total por força de trabalho, produto, o indexador de produto e o Gross Domestic Product, propriamente dito. Uma das formas de fazer merge com tantas tabelas assim é usando esse formato. O que eu mostrei nas últimas aulas foram fazer um merge de uma tabela com a outra pela coluna que tem semelhante. Mas se você tem muitas colunas, muitas tabelas diferentes, você pode fazer um sequencial do outro. Então você faz um merge e isso cria daqui um data frame. Se isso cria um data frame, ele pode fazer um merge em sequência. E aí você pode fazer o outro merge em sequência. Então, e a parênteses aqui é só para poder deixar um pouquinho mais claro que é a combinação total dessas de resultado. Então, por isso que tem senão você teria que estar tudo conectado entre si. Então, esse é só uma questão de organizar. Deixa eu falar, depois meu tique nervoso. Então, se a gente faz um df.head,
todas essas colunas foram feitas e combinadas pela única coluna que, de fato, eles têm em comum, que é a de data. E a gente pode deletar o restante para poder não interferir em questão de memória. Então, a regressão por mínimos quadrados, ele faz algumas suposições. A primeira coisa é que a variável dependente que você assume é independente, ela tem de ter, de fato, uma linearidade. Você pode tentar ver e sugerir essa linearidade no seu trabalho usando o coeficiente de Pearson. Então, se você tem duas variáveis e você quer averiguar quão dependente, linearmente dependente deles você aplica o Pearson. Isso te dá uma motivação científica e teórica de que você possa aplicar os mínimos quadrados. Sem essa motivação, sem um teste a priori disso, o que você faz é uma suposição que pode ou não ser verdadeira e muitas vezes é questionável. Principalmente se você trabalha na área científica, isso é questionável por referência de publicação. Você não tem nenhuma... Qual é o seu fundamento teórico por essa linearidade? Então, um deles que eu sugiro sempre ser feito antes é o Pearson. Eu não vou comentar aqui que a gente fez o teste de Pearson na outra aula, mas só para poder dizer. Sim, claro, esse exemplo é muito óbvio que ele é linear, mas a gente vai fazer o plot para vocês observar. O outro ponto é a inexistência da multicoliniariedade, que são as variáveis independentes, elas não deveriam possuir correlação. Isso nem é sempre verdade. Muitas vezes, uma variável tem correlação com outra entre as variáveis independentes. Então, você tenta minimizar essa condição, na maior parte das vezes. A média condicional é zero. Em outras palavras, se você consegue pegar uma tendência, você espera que a média dos valores, dos seus pontos que você está avaliando da variável dependente com relação a essa tendência que ele segue tem que ser próxima de zero, ou pelo menos tem que ser uma distribuição normal centrada em zero. A homocedasticidade, que é a inexistência de tendência entre os resíduos. Então, quando você faz o primeiro, dessa média condicional zero, você não espera ver no gráfico, por exemplo, um seno, você não espera ver no gráfico uma função, um polinômio de primeira, segunda, terceira ordem. Se acaso isso acontece, então você, de fato, não tem essas duas condições a serem satisfeitas. Por que eu falo que elas são independentes? Porque se você tem um comportamento que é uma tendência sinoidal, a média dela, condicional, vai ser zero. Então, por mais que tenha existência de tendência. Então, por isso que elas são coisas que são consideradas separadas, porque uma delas não garante exatamente a outra. Quer dizer, a média condicional zero garante a homocedaticidade, mas a homocedaticidade não garante, de fato, a média condicional zero. E a inexistência de correlação, que a variável não deve possuir correlação entre seus pares. Então, se você tem uma série temporal, e você vai avaliando o seu modelo ponto a ponto na sua série, por exemplo, se esse ponto seguinte tiver, de alguma maneira, correlacionado com o ponto anterior, mas correlacionado de maneira ao resíduo dele sair de uma tendência normal, você, de fato, não garante a inexistência de autorrelação entre seus pares, e com isso o modelo de regressão não funciona. Normalmente, o que acontece, muita gente simplesmente esquece de avaliar isso, de colocar na publicação, e isso acaba não garantindo um bom ajuste, ou você não garante uma boa motivação teórica para usar esse tipo de modelo. Então, para o Pandas agora, inicialmente, a gente vai fazer um set index date, e a gente deixa nosso dataset bonitinho, como uma série temporal do Pandas. Você vê que eles são de 2011 a 2016 e são poucos meses. Esses exatos são a cada trimestre. Então, janeiro, abril, julho, outubro. Então, são cada trimestre, avaliação trimestral, que é uma avaliação muito comum de fazer em economia. Então, voltando aqui, vamos ver como vai variar o preço de casa, da casa, nesse indicador. A gente vê que existe uma tendência linear, mas ela não é propriamente linear devido a 2011, 2012. Ele tem esse meio platô aqui, nessa região. Então, ele
Se a gente fosse ajustar, a gente poderia considerar que ele está no meio quadrático, ele vem para cá e está subindo dessa forma. Quando a gente começa a avaliar as outras variáveis, a gente vai acabar se deparando com a total de desempregados pelo aumento do valor de variação da casa, esse House Price Index. A gente vê que ele é mais bonitinho do que esse Teradata. Então, a verdade é que, comparado ao preço da casa, como eu disse inicialmente, você espera que os valores em si estejam bem mais correlacionados com quantas pessoas estão trabalhando, ou seja, a média salarial da região, provavelmente, ou a quantidade de empregados dentro da cidade, do que propriamente com a data em si. Então, se você tem uma economia que fornece bastante emprego, você normalmente vai ter os custos mais altos. Incrivelmente é isso, da sua situação. E é uma coisa que a gente viu, se a gente parar para poder pensar, é o que de fato acontece no mundo. Cidades como Londres, Suíça, na parte do país, o país Suíça, que é Genebra, se não me engano, Genebra, Nova York, onde tem muitos empregos, você acaba atendendo o preço de casa muito alto. São Paulo, Rio de Janeiro são outros casos de exemplo disso. Então, para poder fazer uma regressão linear simples, a gente pode simplesmente usar uma fórmula com o nome das colunas. Então, se você está usando um data frame em pandas, simplesmente você faz uma string com o nome das colunas correto. Então, se a nossa variável dependente é o preço de variação da casa, nossa independente é o total de desempregados naquela data. Então, você vai variar um Y é igual a X, no caso, o X nosso é o total de unemployed, mais uma incerteza associada a ela, que é o nosso coeficiente linear. Então, de maneira geral, a regressão, ela assume esse tipo de estrutura. É um somatório entre os coeficientes que estão dando uma variação angular para a nossa variável dependente, com a incerteza associada. Sendo no nosso modelo atual, esse daqui. Mais simples. Só leva uma variável em consideração. Então, quando a gente aplica o OLS, que vem do Stat Model, nesse tipo de formato, e coloca ponto fit, ele vai tentar ajustar esta reta de regressão. E se você dá um help OLS, nós vemos que a fórmula pode ser uma fórmula string ou uma fórmula genérica, ou seja, você pode, de fato, escrever um objeto forma um lambda ou uma função e colocar ela ali para ser ajustada. E ela vai ser ajustada pela regressão de mínimos quadrados ordinários. Você pode fazer um subset de interesse, de verdadeiro e falso, para poder levar em consideração quais índices, no caso de índice de data, no caso que a gente estava usando como indexação, vão ser levados em consideração na regressão e quais podem ser eliminados. Então, isso é uma vantagem do Status Model, ele não precisa necessariamente levar todos os pontos em consideração. E uma forma de você ver cria um objeto de regressão, e esse objeto tem essa função chamada summary, que exatamente te retorna todas as estatísticas que ela tirou daquele modelo, o método least squares, ordinário, a nossa variável dependente da coluna, quanto ele tem de R quadrado e R quadrado ajustado pela quantidade de parâmetros livres. Esse valor te retorna quanto o modelo consegue explicar o espalhamento dos seus pontos com relação à reta principal, o ajuste principal, melhor dizendo. E aqui ele fornece o coeficiente daquele parâmetro, da variável que você está usando nessa regressão, no caso, a variável de total, de desempregados totais, esse é o coeficiente associado a ela, e o erro associado a esse coeficiente. E quais são os valores de limites inferior e superior, nosso intervalo de confiança já. Ele já faz uma pequena estimativa dos coeficientes já serem ajustados. O Stat Model ele possibilita visualizar os resultados de resíduo, ou você plotando de maneira direta, você pega a função, faz a diferença e plota os resíduos, ou com essa função chamada Graphics Plot Regress. Você só tem que criar inicialmente, ele tem como parâmetro inicial uma figura matplotlib. Então você cria uma janela gráfica, deixa vazia ela e salva uma variável,
e depois você inclui ela com um parâmetro desse NCM Graphics e salva de novo com o mesmo nome de variáveis. Vou dar um zoom aqui. O que essa função te retorna? Ela vai te retornar o valor correto e o valor ajustado para aquele ponto. Então, o valor correto está em azul, o valor ajustado para o modelo está em vermelho com opacidade. Você vai ver os resíduos, qual é a diferença entre o verdadeiro, o observado e o predito. A gente pode perceber que existe uma certa tendência sinoidal aqui, provavelmente variações a gente aumentou, mas aí a gente diminui porque começou a ver que continua a situação de total de desempregados piorando. Então, você tem essa variação. O próximo são dois gráficos chamados plot de regressão parcial. Ele leva em consideração o erro associado dos resíduos em ambos os casos, sem considerar a soma do predito mais resíduo, e o outro levando em consideração a soma do predito mais resíduo. Esses dois casos aqui são outra forma de visualizar se a reta está bem ajustada ou não. Eu aconselho a dar uma lida também nas referências, porque eu quase não tenho costume de usar ele para poder descrever de forma correta para vocês a fundo o que ele significa, exceto de que, de fato, eles são comparáveis em compreensão. Então, está por aqui, gráfico de resíduo parcial, esse link da referência, vocês podem dar uma olhada nele se tiverem interesse. Na prática, eu só vi isso em trabalhos de economia. Eu não vi isso em trabalhos, pelo menos, de gastronomia, que foi a minha formação original. Vamos agora, então, separar em dois data frames, um X e outro Y, para poder só fazer a conta de intervalo de confiança mais bonitinho, ou melhor, para plotar de forma um pouquinho melhor. O primeiro leva em consideração todas as variáveis dependentes, quer dizer, independentes, e o segundo, todas as variáveis dependentes, como é uma função só com retorna um único resultado, ele é só uma coluna. Em seguida, a gente usa aquela função WLS, Prediction. Só para comentar, deixa eu ver se eu comento sobre... Não. Bom, como o que acontece nele? Ele faz a matriz de Hessian. A matriz de Hessian é pegar a função em si e fazer a derivada segunda de cada parâmetro por ela. E vai criar essa matriz. E na prática, o que ela vai ver é como a sua superfície da sua função, ou ela vai se comportar tentando achar o mínimo da sua métrica. No caso, se você está fazendo uma métrica que é o por mínimos quadrados, você está avaliando o Q quadrado, que é relativo ao resíduo, você quer achar o mínimo dele, você tem uma função que descreve o Q quadrado, ele é uma matriz de Hessian, ele vai mapear a direção dentro dessa função até na direção do mínimo. Sendo que, quando ele chegar no mínimo, ele vai te possibilitar de levar em consideração quais são as incertezas dessa métrica e te retornar qual é o possível intervalo de confiança baseado nos resultados antes e depois do que você quer de confiança. No caso, se você quer 95% de confiança, ele vai te dar incerteza em 5% e vai te dar incerteza em 95%. Ele é bem simples de aplicar, ele vai te dar um resultado da matriz, propriamente dito, o intervalo inferior e superior. E se você faz o gráfico, esse é o nosso resultado de variação do preço da casa com relação ao total de desempregados. O verde é o nosso ajuste por mínimos quadrados ordinário, e o valor em vermelho são o nosso limite inferior e superior tirado dessa forma da matriz de Hessian. O outro caso da regressão multilinear, que é levando mais variáveis em consideração de forma independente, é uma forma bem mais tão simples quanto o anterior, o ALS. Ele vai levar cada variável independente, vai ser escrita em uma string ou numa função bonitinha. Ele vai te retornar, então, como a gente vai usar o total de desempregados, a taxa de interesse ao longo do fundo, do banco, a taxa de fundo do federal,
o preço do consumidor, ou seja, quanto está a inflação e quanto tem o produto interno associado. E vamos fazer um fit. Se a gente ajusta dessa maneira, ele vai te retornar aqui um data frame, que pode ser exportado antes que realmente. Depois vocês podem olhar como poder pegar esse data frame dentro do objeto. Mas é interessante que ele já faz a sua incerteza do modelo, e os coeficientes de cada parâmetro que você ajustou, e a incerteza associada a esses coeficientes, com os devidos limites dele em 0.025 e 0.975. Esse exato 5% de confiança, ele não é 5,5, isso seria 10%. É 0.025 e 0.975. E a gente pode dividir como fazer o gráfico dele também com um status model. Aquele gráfico de regressão parcial. A diferença é que ele vai te retornar cada gráfico desse por variável. E você vê que, na maior parte dos casos, ele tem uma tendência em cada um desses parâmetros, ele só não tem uma tendência do resíduo quando você está avaliando de total de desempregados. Então, de forma direta, o que ele tem a maior linearidade possível? É claramente, com esse gráfico, o total de desempregados. Ele é o parâmetro mais que controla o nosso modelo, que provavelmente é o que está dando a nossa linearidade. Os outros, eles têm uma tendência um pouco de variação. Então, eles são mais para, em vez de você dizer que ele, de fato, te corresponde ao resultado final, eles são mais para poder fazer ajustes finos no modelo final, resultante. Seja um modelo com uma única variável, ou seja um modelo com múltiplas variáveis independentes, o WLS de predição de desvio assume a mesma forma, e não muda. A questão é que, conforme você aumenta o número de parâmetros, o que você cria não é mais uma reta, como a gente viu no primeiro gráfico de resultado. Mas a gente vai ver, se fossem duas variáveis, ele vai criar um plano sendo ajustado. Se você tem 3 variáveis ou mais variáveis, o que você vai fazer é uma condição geométrica chamada de hiperplano. Então, ele tem uma linearidade em todas as variáveis e ele cria essa situação de hiperplano. O que acontece quando a gente projeta isso em 2 dimensões somente, no caso, como a gente vai fazer o gráfico de desempregados com o preço de casa, ele não é mais uma reta bonitinha, ele vai fazer algum contorno ruidoso, que no espaço de todos os parâmetros, ele de fato é um hiperplano. Então, o que acontece resultante é que o total de desempregados com o preço da casa, a variação do preço de casa, ele fica nessa situação mais estranha. Ele até volta aqui, porque no múltiplos variáveis isso é possível, isso é viável de acontecer. O que acontece quando você leva em consideração outras variáveis para poder reajustar os seus, como se fossem pesos, de fato, é que os valores preditos acabam sendo bem melhores. Então, o comportamento final ele acaba sendo muito melhor do que uma única reta. A questão é, a outra modelo, ele levava menos suposições em consideração e o intervalo de confiança dele já dava um resultado melhor. Então, se você fosse cogitar qual é o primeiro ou o segundo, eu, como cientista, levaria em conta o primeiro, porque ele leva em consideração menos suposições. Você poderia apresentar o segundo modelo como uma possibilidade de reajuste aos valores, caso você queira predizer possíveis um intervalo de confiança um pouco mais adequado, talvez. Sem ser diretamente pela matriz de Hessian, tentando achar onde, de fato, tem o seu melhor ajuste, ou simplesmente derivada segunda. E lembrando que essa questão da derivada segunda é só porque quando você abre a sua função, a sua verossimilhança, os erros sempre vão estar associados como se fosse uma série de Taylor. Então, você está avaliando isso no coeficiente de derivada segunda. Vamos agora comparar esse resultado pelo scikit-learn, usando uma função, uma classe, que é a de regressão linear, dentro desse pacote. Ele também já tem no Anaconda, então você não precisa instalar ele.
Então, só dando uma visualizada se existe algum valor nulo ou não. Como ele é bem completo, esse conjunto de dados, ele não possui nenhum, mas só para poder garantir, que eu não esqueci de mostrar isso lá em cima. E a gente pode fazer o gráfico de todas as variáveis, só para poder também rever como elas são, a distribuição delas. Isso é uma coisa só adicional que eu coloquei para poder visualizar, por exemplo, Consumer Price Index, mais de 15 dias a quantidade total de desempregados, e assim sucessivamente. Mas voltando à ideia, a gente vai pegar o X e o Y como dois data frames separados. O data frame com variáveis independentes e o data frame com variáveis dependentes. De forma semelhante ao Status Model, a regressão linear pode ser posta já direto os valores dele e ponto fit, mas aqui eu vou apresentar uma técnica chamada de K-fold. Deixa eu te mostrar para vocês o que é. Eu coloquei um gráfico, melhor, vou colocar um gráfico no repositório. Então, o que o K-fold faz? O K-fold é uma métrica que ele pega um conjunto de dados, ele seleciona um pequeno dataset para ser de teste, pega o restante, nesse caso, 3/4, para ajustar a sua curva. Então, o seu modelo é ajustado somente olhando para esses 3/4. E ele é testado, a métrica, somente nesse. Em vez de testar esse Q quadrado em todo o conjunto de dados, você só vai testar nesse conjuntinho aqui. E daí você pode fazer isso movimentando, reescalando esse dataset de teste várias vezes. Então, você pega esse, desloca o teste para o outro lado, assume somente esses 3/4 e refaz o seu reajuste. E você vai fazendo isso até terminar o seu conjunto de testes ao longo da quantidade de partes que você quis dividir o seu dataset. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai ver qual é a melhor acurácia possível que o seu modelo reage, considerando as diversas possibilidades diferentes de combinação do dataset. Isso te possibilita averiguar como ele vai se comportar como um todo. Tanto a pior acurácia possível, quanto a melhor acurácia possível. Então, a gente vai, só para poder deixar reproduzível esse resultado com o anterior, eu vou setar a aleatoriedade, o chute inicial dos coeficientes, que é o chamado numpy.seed, se vocês... numpy.random.seed, para quem já viu no NumPy, ele seta qual é o chute inicial da sua variável aleatória, isso acaba criando uma sequência. Só abrindo parênteses aqui, lembrando que nada no computador é completamente aleatório, tudo tem uma certa regra. Eles são chamados, todas as distribuições aleatórias que o computador faz é um pseudo-aleatório. Ele pega uma parte da memória, por exemplo, quebra um pouco dos bytes, usa isso para construir um novo número. Então, essa regra de quebra de bytes, é um primeiro tipo de caso de exemplo, ele acaba sendo como você faz a aleatoriedade, a melhor possível aleatoriedade dentro de uma máquina que, de fato, não é, nunca é. Então, se a gente olha para a regressão linear, ele faz a parte de ponto fit, você pode normalizar ele, ou seja, ele vai em consideração somente a área abaixo da curva bonitinha. E o K-fold, que é essa metodologia, ele leva em consideração parâmetros como split, random, state, que é o chute de como ele vai sortear aleatório esse tamanho do seu teste, ou se de fato você quer fornecer um tamanho exato. Nós fornecemos, nós queremos que ele seja somente para ser rápido, quebre nosso dataset, e ele também é pequeno, em 3 partes. Para fazer o K-fold nesse tipo de processo, a gente assume aquele enumerate, que ele vai pegar cada split dele, nossas variáveis dependentes, nossas variáveis independentes, vão jogar na variável train test, e aí já fornece também a indexação para aquele dataset. E nós podemos fazer um fit dele usando o iLock. Apesar desse train test não é o dataframe, eles são os index dos dataframes originais, X e Y. O score, ele vai ser, nesse caso, do scikit-learn, ele é o R², que nem eu tinha falado acima, que ele vai
avalia o quão disperso, o quão explicada a dispersão do nosso modelo é, e a gente vai só fazer o append numa lista para poder ficar certinho. Deixa eu ver, eu defini essa lista em algum canto? Não, tirei, devo ter esquecido de... Então, o primeiro trabalho, o primeiro teste dele, ele fez uma acurácia de 96%, ou seja, um R quadrado de 96%. O segundo teste foi 93% e o último teste foi 89%. Então, em média, você pode ver que ele está bem próximo de 92%, 93% de fato de acurácia do seu resultado. Então, só lembrando aqui o model.score, ele vai usar como default o ajuste do R quadrado. E a gente pode, então, agora predizer, fazer um predict é mesmo semelhante do outro. A gente faz um model.predict o nosso conjunto de variáveis independentes por coluna, correto? Se você usou mais de uma coluna, tem que fornecer isso. E ele vai te retornar, no caso do scikit-learn, ele vai te retornar esse NumPy array, não um data frame propriamente dito. O scikit-learn é interessante que ele sempre vai te retornar esse NumPy array. Vamos fazer a mesma coisa, só voltando, porque a gente fez assim, multidimensional de mínimos ordinários com os statmods, vamos voltar só para recriar uma única variável, que nem a gente fez no caso do scikit, e vamos plotar esses resultados para poder ver. Então, o resultado nosso verde é do status model, nosso resultado azul é o resultado do scikit, e o intervalo de confiança hash normalmente tende a ser bem semelhante com o do outro, então eu não fiz do scikit, mas ele é passível de ser feito. Eu prefiro do stat model porque ele normalmente já é mais direto. O scikit não é. No scikit, para poder fazer esse intervalo de confiança, você tem que dar um trabalhinho a mais. Então, se você observa, você tem uma tendência no scikit a levar um peso menor do que o stat model nessa região, no início da região. E isso provavelmente se deve ao que a forma como ele está escrita, a verossimilhança por trás. A verossimilhança do status model, em geral, ele é uma verossimilhança bem mais correta com os parâmetros default. Isso é uma das discussões que tinha, então, um detalhe aberto, é que o scikit normalmente não usa o default, os parâmetros de default de ajuste, como o chute inicial, qual é o valor inicial na derivada, que você está comum no meio acadêmico ou nas publicações de outros processos. Por exemplo, o StatModel segue literalmente os mesmos parâmetros de modelo, de chute inicial, que o R, que segue que nem o MATLAB, que segue que nem o Matemática. Então, o scikit ele foi feito de uma maneira que é até discutível, e isso é uma das principais críticas toda vez que alguém comenta que a regressão foi feita no scikit em alguma publicação, ou em algum trabalho de projeto. Então, eu aconselho a fazer o status model por isso, porque ele fica mais comparável a resultados anteriores na literatura do que o scikit. Mas se você usar o scikit, você tem que lembrar de dizer por que você preferiu ele. O próximo fator é o rolling list square. Como o rolling list square ele vai levar em consideração uma janela que vai caminhar no tempo, e eu estou usando dataset de preço de casa é um dataset pequeno, eu preferi mudar ele para esse dataset chamado o Trifama French Factor, que é uma avaliação do quantidade de firma, o valor de mercado daquela firma e quanto ela excede de mercado no país ou na região que tem a indústria, e porque ela tem dados desde 1926. O Pandas ele já lê isso com um pacote extra por pip. Então, se você pode ir no site do Trifama French Factor da Universidade de Dartmouth e baixar o dataset, ou você pode usar esse Pandas Data Reader para poder baixar esse dataset. Então, eu prefiro usar ele, estou deixando aqui comentado, mas você pode muito bem ir nas referências e baixar diretamente do link.
ele já vai ter essa função get data from a thread e o data.keys. Ele não é um data frame original, ele vai ser um dicionário, te retornar um dicionário, onde o primeiro elemento, de fato, é um data frame, o segundo e o terceiro elemento desse dicionário são descrições sobre o dataset. O pprint, ele só é uma upgrade do print do Python, ele faz um print melhor, mais bem organizado, vamos dizer assim. Eu prefiro fazer isso quando você está trabalhando com dicionários. Quando faz o prprint do data descrição, você vê, esse é um French Factor, é uma pesquisa, esse aqui é uma descrição feita pela CRSP Database, e aqui está a publicação Annual Factors, produzido em janeiro, dezembro, e de onde ele propriamente vem. Nada tão dor de cabeça assim. Então, nós vamos pegar os fatores e qual é a mesma coisa de index para cada indústria. Então, aqui estão os fatores que eu comentei. E o index, ou fator de, como se fosse uma inflação, por cada indústria em si. High-tech, de telefonia, de shopping, de saúde, de utilitários, de energia, manufaturação, de industrial, e assim, e aí, sucessivamente. O Status Model usa um linguajar chamado de endógeno e exógeno. O que são esses tipos de variáveis? É a mesma coisa que você pode entender como variáveis dependentes e as variáveis independentes ou regressoras. Não, desculpa, esses regressores é o de cima, são variáveis dependentes. Então, se a gente plota ele está lá desde 1926 até agora, 2020, a mesma coisa com um outro indicador. E se a gente avalia um indicador com relação a um outro indicador, no caso, a inflação, quer dizer, a variação de uma indústria com relação a um fator desse de medida empresarial industrial, a gente vê que o tecnológico ele tem uma certa linearidade, que é esperado. Quanto mais complexo, maior o mercado de industrial, maior o fator dele melhora bastante com relação à economia. E o que a gente vai fazer é levar em consideração tanto o tecnológico quanto um fator econômico para explicar esse fator de medida industrial empresarial. E a gente vai em indústria.index, e está aqui todas as datas bonitinhas. A última medida dele foi a de agosto. O que a gente vai fazer é um rolling window de 60 meses. Então, 60 meses são quase 5 anos, se não me engano. Então, ou são 5 anos exatos. São 5 anos exatos. Então, o que a gente vai fazer vai ser um rolling window de 5 anos em 5 anos. E vamos ajustar um modelo linear, bonitinho, de mínimos quadrados ordinário. E o resultado desse rolling window é que você não, em vez de você ter um único coeficiente angular, você vai ter um data frame ou uma série temporal de coeficientes. Para ele poder variar cada bonitinho entre esse conjunto de 5 anos. A gente vai plotar fazer um plot recursivo. E aqui a gente vê como o nosso coeficiente está variando ao longo do tempo, em todas essas décadas, em todos os anos dessas décadas. Porque a gente está variando esse rolling window de 5 em 5. E o limite superior e inferior, o erro associado propriamente a esse coeficiente. Então, o plot dele é bem simples. O alfa, então, que ele assume é 0,05, então ele leva em consideração um coeficiente inferior de 0,025 e o superior de 0,975. Nós podemos fazer também com multilinear, por exemplo. E ter o mesmo tipo de gráfico. Ele vai demorar um pouco, mas... Então, a gente vai ver como o fator está se modificando
para esse parâmetro, como ele se modifica para o segundo e para o terceiro variável. Nós vamos agora, então, combinar ele no concat, só para poder deixar ele um do lado do outro, bonitinho. E vamos usar agora essa fórmula multilinear. Poder aparecer. Então, aqui está o coeficiente de intercept, nosso coeficiente para essa variável, para esta e para o outro parâmetro. Uma pergunta até aqui? Não? Beleza. O próximo caso de fator de regressão por multilinear, ou, quer dizer, uma regressão de mínimos quadrados ordinária, uma regressão multilinear de mínimos quadrados ordinários, uma regressão por Role window de variar, como se fosse uma média móvel. A gente tem a regressão por percentage, ou por quartile, ou quantiles em inglês. Ele também está dentro da função da API, mas ele vai funcionar por SMF. Então, o nosso dataset que nós vamos fazer agora é quanto de gasto de comida está relacionado ao salário da pessoa, como exemplo. A função de regressão por quantiles é o quantReg, é uma regressão de quantile, por exemplo. A fórmula é o mesmo formato que a gente viu nos anteriores, é uma string com o nome das colunas entre a variável dependente e a variável independente. E o nosso data frame, nós podemos considerar, então, qual quantia que a gente quer levar em consideração. E isso faz o nosso modelo de regressão que nem o anterior. A gente faz o print e sai dessa maneira. Se a gente não faz o... Se a gente não faz o print, ele sai naquele formato HTML. Naquele formato HTML bonitinho. Com os coeficientes e o intervalo deles. Então, o quantReg, ele tem o fator da fórmula, o subset que você quer fazer, todas as mesmas condições que o modelo de OLS tem. A diferença é que, por trás dele, ele vai estar levando os percentis em consideração. E o model.fit, ele possui esse valor Q, que é como você quer variar o percentil. Se você quer o percentil 0, 5, 15, 25, 75 e assim como você quiser. Se dessa forma a gente pode variar o quantilho, a gente pode ver múltiplas soluções levando em consideração o nosso quantil. Então vamos variar o quantil de 0,05 até 96, de ponto 1 em ponto 1. Então aqui a gente está fazendo um vetor, e a gente vai fazer um múltiplo ajuste dele. Vamos fazer esse fit model, aplicando o modelo de cada um em cada um dos nossos quantiles, e vamos, no final, combinar todos os resultados, criando um data frame com os valores ajustados. Que é o percentil que a gente usou, o coeficiente angular do nosso modelo, o coeficiente linear, o valor do limite inferior e o valor do limite superior da curva, do nosso valor ajustado. Vamos fazer, então, um SMF OLS bonitinho. Eu só tinha mudado, agora que eu percebi que eu só tinha mudado o nome da API, do Status Model. Então, a gente faz a configuração, a gente pode conseguir um intervalo de confiança também com um outro subset, só poder mostrar uma outra forma. E vamos plotar isso como um dicionário. Bom, esses são os nossos resultados por percentis, pela regressão por quantile. E esse é o nosso resultado por regressão de OLS, que a gente pode perceber que são bem diferentes entre si. E fazendo o gráfico dele, a nossa reta vermelha é para o OLS, e as nossas curvas pontilhadas são as diversas soluções possíveis para uma regressão por percentis, por quantis. Então, a primeira pergunta que pode fazer, olhando esse gráfico, é: existe uma forma de reobter múltiplas soluções para possibilidades diferentes de resultado nos nossos mínimos quadrados ordinários, de forma escalável, ou seja, fazendo de forma automática e reobtendo esses resultados? A resposta é sim.
A gente pode fazer isso com um método que é comum em ciência, chamada de cadeias de Monte Carlo, Markov e Monte Carlo. E o que ele vai fazer é variar dentro do intervalo. Você faz o primeiro ajuste de OLS, de mínimos quadrados ordinários, ele vai pegar o valor que você teve, o valor das incertezas, ele vai montar, então, um intervalo, um espaço de valores do coeficiente angular com coeficiente linear, e ele vai sortear valores aleatórios dentro desses intervalos. E aí vai pegando isso e vai colocando como reto, vai pegando isso, colocando como reto e calculando a métrica com ele. E com isso você acaba tendo o mesmo tipo de conjunto de soluções que os soluções de percentis, com múltiplos percentis. E é completamente escalável. Então, uma outra forma também é que a gente pode ver como um coeficiente está variando. Então, o coeficiente o nosso intercept, nosso coeficiente de nosso coeficiente, eu esqueci agora, não é linear. Linear, sim. Coeficiente linear. Nosso modelo OLS, ele sempre vai ser constante, mesmo as variações dele vão ser sempre constantes, não importa o percentil da sua distribuição da variável dependente, enquanto na questão de quantiles, esse coeficiente ele varia conforme o nosso percentil, sendo reajustado a cada fator da nossa distribuição da variável dependente. Uma última ponto, então, que pode ser feito na questão do Stats Model, quer dizer, existem vários outros detalhes, é tentar encontrar tendências que não são tão claras. Então, para isso, a gente vai pegar um outro dataset agora, também que possibilita ser trazido pelo Stats Model, ou pelo Pandas, que é o de fertilidade. A fertilidade, ou melhor, a taxa de nascimento em 192 países. Então, a gente vai importar no Stats Model a função PCA. O que o PCA faz? Ele pega a sua função e faz uma transformação linear dela, em que tanto os eixos de dependente e independente vão ter a maior variação possíveis nele. Então, ele vai estar mais disperso, a máxima dispersão possível em ambos os eixos dessa transformação linear. Então, nosso dataset vai ter um country name, o código dele, um indicador, que é a taxa de fertilidade, e qual é a taxa para cada ano desde 1960. Até 2012, se não me engano. 2013 já está falho nesse dataset. Nós vamos reindexar ele pelo country name e vamos selecionar somente as colunas de dados. Então, a gente vai eliminar essas 3 daqui que não temos interesse nenhum sobre elas. Estou lendo aqui o que o Camilo falou. Poderíamos escrever, se é que não existe, um código de análise preditiva sobre fabricação, consumo, colheita, reciclagem e desperdício de todos, e cada um dos tipos de plástico, levando em conta as empresas e pessoas que criam ou geram plásticos, as empresas e pessoas que consomem e utilizam plásticos, as empresas e pessoas que recolhem, as que reutilizam, as que reprocessam também. Sim, é bem possível. Mas se alguém fez isso em uma empresa, isso está fechado. Provavelmente. Porque é o tipo de problema que gera lucro. Entendeu? Esse tipo de solução que gera lucro. Se alguém fez isso de maneira acadêmica, ele fez bem geral, mas aí a pessoa não fez isso em produção. E dá para poder perceber que é um tipo de solução que provavelmente foi publicado, se for em minha acadêmica, como eu disse, de maneira bem genérica. Esse modelo possibilita, se você fizer isso, dá para poder, mas ele não colocou isso de forma escalável. E o total da empresa é pegar isso, colocar de forma reescalável, transformar essa maneira de ser um produto viável, minimamente viável, que é Minimal Viable Product, um MVP de empresa, que isso pode ser com toda certeza comercializável. É um tipo de ideia que é, na minha opinião, comercializável. Mas sim,
É possível você montar assim. Então, o que a gente fez aqui foi só selecionar as datas e os nomes, setar o nome como se fosse o nosso indexador. E a gente pode ver, então, qual é a taxa média, fazendo um somatório em toda a coluna. Então, ele fez uma média em toda a coluna e plotou isso pela indexação do ano, pela indexação de coluna, pelos nomes das colunas. Então, a nossa taxa de fertilidade, ela aumenta, ela está muito alta em 1960, e ela vem decaindo até chegar em 2012. E, de fato, vem. A questão é, existe um aumento progressivo, mas devido à quantidade de melhoria da saúde e tudo mais, as pessoas, bem que tenham tido um boom de crescimento em vários momentos de décadas, em média, a gente tem decaído a quantidade de nascimentos. Isso também é um fator muito por educação. Antigamente as famílias tinham 20 filhos, 12 filhos, 5 filhos, e hoje em dia tem 2 filhos, 1 filho, tanto pela educação, questão de controle, controle fica estranho, a questão de familiar, um planejamento familiar, quanto a educação acaba sendo tornando muito tarde, então, com todos esses fatores, então a gente espera, de fato, que a taxa de fertilidade venha caindo. Se a gente aplica isso sobre nossos dados, a gente só vai transpor para poder as datas deixarem de ser colunas e serem a indexação por linha. A gente pode plotar os autovalores dos nossos vetores que representam as direções dessa transformação linear. Então, quando a gente plota os autovalores dessa transformação linear, o que a gente vê é que tem esse formato daqui, o valor do alto, quer dizer, o valor fica muito ruim, mas é a frase correta em português. O valor do alto valor dessa transformação linear. O primeiro está lá em cima, o segundo vem aqui embaixo, o terceiro já está aqui. Então, ele vai diminuindo drasticamente. Em geral, o PCA sempre mostra que o primeiro, ou que tem a maior variação possível, ele, de fato, é o mais representativo, é a direção que mais representa o seu conjunto de dados. E em PCA, a gente admite a quantidade mínima possível de autovalores ou direções da transformação do nosso conjunto sempre que acontece essa chamada regra do cotovelo, que é exatamente onde esse comportamento de queda dos autovalores mudou de tendência. Então, ele mudou essa tendência nesse cotovelo, nessa região daqui, é onde a gente faz o drop, os nossos dados estão bem explicados somente com essas 3 condições, 3 variáveis, direções possíveis. Então, a gente vai agora plotar a primeira, a segunda e a terceira componente dela. Como a gente pode ver, a primeira componente, que é azul, ele mostra essa tendência, que a segunda componente e a terceira componente mostram uma certa variabilidade. Então, o que a gente pode pensar? Existem países que cresceram ou diminuíram com uma tendência bem linear, e existem países que a tendência cresceram, ou seja, estão em um boom de taxa de nascimentos. Existem países que cresceram muito ao longo dos últimos 50 anos, mas eles decaíram muito rapidamente também. Existem países que estão variando. Então, em algum momento, eles tiveram um boom, aí eles tiveram um controle populacional, e agora estão tendo um boom de novo de taxa de nascimento. A gente vai pegar só os indexes dos nossos data frames que representam esses nossos loadings. Então, ele vai representar os valores dos data frames. E a gente pode plotar os que tenha máximo ou mínimo de fertilidade. Vamos fazer só esse gráfico e deixar só para em vez de ter que copiar ele várias vezes. Então, o que tem a maior quantidade de nascimentos de taxa de fertilidade são esses daqui. A média deles, você está vendo que ele está decaindo, por mais que ele tenha tido um boom, que nem o comportamento que a gente viu, ele teve um boom de crescimento bem linear, sendo que um deles já está com um pouquinho daquele método, variação meio de senoidal, de um boom no início, depois uma queda, um boom agora de novo, e a gente está vendo outra queda surgir dele.
são os maiores deles. Os menores de taxa de fertilidade são esses. Teve um boom logo no década de 70, 80, e depois caiu bastante. E se a gente plota, então, os 5 primeiros, o que tem uma... Você acaba vendo... Desculpe, esses são os maiores, maiores em sequência, se não me engano, e agora são os que têm os menores taxas de nascimento. Os menores taxas de nascimento são a Coreia, Hong Kong, China, Cuba. Elas exatamente pelo planejamento familiar que tem nesse país. China tinha até recentemente um planejamento familiar obrigatório, né? Agora que está sendo bem mais maleável isso. E se a gente plota, de fato, os resultados de distribuição das nossas principais componentes, a gente vê que existe a máxima dispersão possível em cada um deles, ele não é mais uma reta, um valor como esse daqui. Você pega, ele se expande de tal maneira que consegue extrair essas tendências. Então, o resultado da PCA, de fato, é esse conjunto inicial, esse gráfico daqui. É nele que você vê, de fato, as tendências. E com isso a gente pode ver um pouco como o Pandas acaba interagindo com o pacote de regressão, como ele acabou se tornando a pedra fundamental na maior parte das análises estatísticas e de dados dentro do Python. Eu deixo aberto aqui a perguntas agora, eu termino, e a gente pode até bater um papo sobre todos os resultados, ou o que vocês têm em consideração sobre isso. Carreira também pode conversar. Opa, valeu, Walter. Bom, pessoal, está aberto aí a fase de perguntas, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Lembrando que o Pandas é o que tem de mais moderno no quesito ciência de dados hoje em dia, né? Você até mencionou que antigamente o pessoal usava muito NumPy, e agora o Pandas realmente veio para ficar, né? Então, um conceito novo que envolve dicionários, que é uma coisa mais intuitiva, está presente no Pandas, que antes era uma coisa muito ainda numérica, né? Que vem das linguagens mais numéricas, né, digamos assim, que usa conceitos mais numéricos, como os pacotes mais antigos, como, por exemplo, o NumPy usava, que ainda é uma ferramenta poderosa, né? Não deixou de ser usado por causa disso. Mas o Pandas realmente é o que há de mais moderno. Então, dentro desse contexto aí, dessas novidades que vocês estão sendo inseridos, gostaria de saber, primeiro, se cada um trabalha, né? Se o que vocês viram no curso, vocês conseguem aplicar dentro da área de vocês, da área específica, porque essa é a ideia é que você pegue esses conhecimentos rápidos que foram praticamente jogados para vocês aí durante uma semana e vocês consigam aplicar dentro das diversas áreas que cada um trabalha aí, né? A gente tem um público muito diverso, tem gente que está no segundo grau, tem gente que está fazendo doutorado, então as aplicações são muitas, né? A natureza dos dados também são muitas, porque tem gente que é geólogo, tem gente que é geofísico, tem gente que é físico. Então, muitas vezes, as naturezas dos dados vão mudar. Mas, de qualquer forma, independente do tipo do dado que você trabalhe, essa ferramenta vai ser útil para qualquer área, né? O Walter trouxe exemplos riquíssimos da economia, mas também, durante as aulas, muita gente falou sobre a aplicação de séries temporais no caso de variações seculares, que aí é mais voltado para geofísica e geologia. Então, é uma possibilidade gigantesca de aplicação, né? Então, se vocês quiserem comentar, bater um papo, já que a gente tem tempo, sobre a área de vocês também, ou se não, se vocês quiserem tirar dúvida, está aberto espaço para vocês falarem aqui. Como fazer análise com MDS, cluster. Só me lembrando, o MDS é o quê mesmo, que eu não lembro agora? Não estou conseguindo lembrar. Sobre a questão do cluster, o que eu tenho utilizado
Eu usei o Scikit durante para fazer de cluster. O Stats Model, eu não lembro agora se ele tem de cluster. Deixa eu ver aqui. Stats Model, exemplos. Tem o modelo de regressão generalizada, time series, tem métodos não paramétricos, tem o GMM. Você está falando de multivariado, é isso? Multidimensional, sim. Pode fazer, sim. Escalamento multidimensional pode. Não lembro como o pessoal fez no Status Model, mas eu acho que você encontra isso com alguma discussão sobre isso, sim. E não é tão óbvia, não é uma função tão óbvia, direta. Agora, a questão de grupos, de cluster, o que eu fiz foi usar eu fiz isso no último trabalho, que eu estou até escrevendo um paper para submeter. Eu usei, em parte, o Scikit, mas eu também usei para esse trabalho, eu usei o R. Eu usei o R porque a função no Scikit ele é um pouquinho, ele é menos direto, ele não é uma função única, e o R era uma única função, e eu estava na pressa de resolver aquilo. Então, mas o Scikit é a melhor forma de você fazer isso. Se não for fazer isso, eu aconselho o XGBoost. Eu até comentei sobre ele. O XGBoost, ele é bem direto nisso. Pois é, hoje em dia, se você sabe bastante Python, você quase não tem muita dor de cabeça de querer voltar a usar a planilha Excel. Eu uso normalmente, quando tem que fazer uma averiguação de tabela, fora do Pandas, eu uso o VS Code, porque em geral eu não quero abrir para ficar editando tabela, eu quero abrir só para poder visualizar alguma coisa, ou um erro, ou mesmo visualizar as colunas as primeiras colunas, para poder saber se eu posso ou não importar o dataset como um data de fato, como um elemento de tempo. Então, em geral, eu uso mais para visualizar e ter uma ideia inicial do conjunto do que propriamente de trabalhar com Excel para poder fazer isso. Também já eliminei isso. Teve uma única vez, nos últimos meses, que eu trabalhei, não no Excel, porque eu passei a usar a suíte do Google, devido ao emprego, que foi mais para organizar variáveis. Assim, a gente tem essa tabela, então criou uma nova sheet. Essa variável daqui pode se relacionar a esse, e daí eu ia discutindo com a pessoa, fazendo um rascunho sobre como poder criar a arquitetura do modelo, ou a arquitetura de como fazer isso escalável. Então, era mais para poder até deixar como notação minha para mim mesmo, baseado no conjunto de dados que eu acabei de olhar. Isso acaba, hoje em dia está se tornando isso. O Microsoft está vendendo o Excel como um módulo. Existe um módulo dentro do Excel, antes que o pessoal fale que não tem para poder fazer machine learning com Excel. Ela fez um módulo para o Excel, sim, só que eu nunca usei e eu não pretendo também usar. Então, eu acho que isso fica a cargo dependendo de se é obrigatório, tem que ser feito mesmo, ou se você gosta. Aí, hoje em dia, eu acho que as ferramentas estão se tornando tão mais variáveis que passa a ser mais se você tem uma boa documentação online para discutir com as pessoas, então muitas pessoas usam Python, tem uma boa discussão, por isso que eu uso Python. E o segundo caso é se de fato é open source ou não é, se é escalável ou não é. Excel parece ser uma coisa muito... eu tenho um dataset aqui, eu faço minha análise aqui, eu faço análise uma única vez, eu não coloco ela em produção para fazer diariamente. Se bem que tem gente que usa a ideia do Excel para poder fazer... Esqueci agora, qual é o... É Power BI, se não me engano. O Power BI, ele usa tabela de Excel por trás, e daí ele faz análise, tenta fazer uma análise de ciência de dados com Power BI. Exatamente, Power BI. Mas eu não pretendo voltar a usar o Excel tão cedo. Sempre tive dor de cabeça com ele, sempre me salvou a tabela de uma maneira com coding errado. Então, como assim o Python interface?
Ele tem uma interface como o Jupyter, o Power BI, ou é uma outra... Sei que você pode visualizar os arquivos. Ele tem um menu para edição, para você se livrar da Excel, você pode editar e fazer limpeza, como estávamos falando da outra vez. Eu já só tinha usado o Jupyter, a interface do Jupyter, para poder visualizar CSV, assim, com VS Code. Mas sim, não sabia que poderia editar o Excel também nele. Isso é interessante, um arquivo Excel. Bom, eu já atualizei, enquanto a gente estava conversando aqui, eu atualizei o GitHub, então o repositório está lá com a aula de agora. O Carreira deve enviar a aula mais tarde para vocês. Encode é uma dor de cabeça. E é uma coisa que não é tão óbvio, principalmente para iniciante. O iniciante sofre com encoding estagiário e era a maior dor de cabeça que eu dizia, agora não está sendo importado, era encode. Com toda certeza era encode. Mas é o normal, é como você aprende. Então, a gente aprende por prática e teste. Erro e teste. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa? Caso contrário, eu vou dar para encerrar, então, a aula. Walter, eu gostaria de agradecer mais uma vez eu que agradeço o convite. No nosso mini curso aqui. Agradecer a todos vocês também que participaram desse grupo aqui de estudo, pela segunda vez, né, que a gente está montando esse curso, esse jeito de dar um mini curso. E, na verdade, a intenção é criar uma comunidade para discutir, né, ciência de dados, computação científica, né, nas mais diversas áreas. E quem quer aprender ou quem já tem um pouco de conhecimento, juntar todo mundo num pacote só e trocar ideia, né? E, bom, agradeço mais uma vez a presença de todos. Então, eu dou por encerrada aqui a última aula do mini curso. E fiquem atentos aí às novidades do capítulo estudantil. O pessoal vai estar postando as novidades nas redes sociais. Então, peço que vocês acompanhem por lá, porque aí, assim que tiver uma novidade, vocês vão estar por dentro, né? Então, um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, pessoal, por terem gostado do curso. E até a próxima, então. Tchau, tchau, Carreira. Tchau, tchau, Walter. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau a todos.